pessoas do Olavinho, tudo bom com vocês? Eu estou aqui agora para mostrar as respostas daquele questionário lindo que vocês responderam. Se vocês não responderam, sorry. A gente pegou algumas dessas respostas e dividimos em meninos e meninas para ver uma diferença entre as respostas. Então, beijo pra vocês. Gente, então a primeira questão que eu vou mostrar para vocês as respostas é se você já sofreu algum tipo de violência atribuída ao seu gênero. E das 86 respostas que a gente recebeu de vocês, nessa questão, 65,1% foram não, 25,6% foram sim e 9,3% não souberam responder. Sendo que dos não, 16 eram garotas, 38 eram meninos. E do sim, dos 25,6%, 18 eram meninas, 5 eram meninos e outros foram um deles só. Gente, então a segunda questão era se você já ouviu que não poderia fazer algo por conta do seu gênero. Essa questão ela ficou com 59,3% não, 38,4% sim e 2,3% não souberam responder. Sendo que do sim, 19 foram meninas e 12 foram meninos. Do não, 19 foram meninas e 35 foram meninos. Outros responderam que sim. Gente, a próxima questão, então, perguntava se você acredita que exista algum tipo de desigualdade de gênero atualmente. Nessa questão, 61,6% responderam que sim, 23,3% responderam que não, 15,1% responderam que não souberam responder a questão. Do sim, 24 foram meninas e 28 foram meninos. Do não, 7 foram garotas e 13 foram garotos. Outros responderam que sim. Gente, a próxima questão ela perguntava se você acha que os homens são melhores que as mulheres nos esportes. 77,9% responderam que não, 7% não souberam responder e 15,1% responderam que depende. Então eles deram seus motivos, como pode depender se o homem for mais preparado que a mulher e etc. Gente, a próxima questão então perguntava se vocês achavam que era importante a gente discutir sobre o tema da desigualdade de gênero. 81,4% responderam que sim, 5,8% responderam que não, 12,8% responderam que não souberam responder. Do sim, dos 81,4%, 29 garotas responderam que sim, uma respondeu que não. Dos garotos, 40 responderam que sim, 4 responderam que não e outros responderam que sim. Gente, a próxima questão, então, ela perguntava com que frequência vocês veem personagens femininos em papéis de destaque. 43% falaram que às vezes, 25,6% frequentemente, 23,3% sempre, 7% raramente e 1,1% nunca. A nossa próxima pergunta era: o quanto você concorda com a frase "o homem deve trabalhar enquanto a mulher deve ficar em casa cuidando dos filhos"? 70,9% responderam que discordam totalmente, 12,8% discordam parcialmente, 8,1% não souberam responder, 3,5% concordam parcialmente, 4,7% concordam totalmente. Gente, então essas foram as respostas do questionário que a gente fez com as turmas do 6º até o 9º ano. Muito obrigado pela ajuda de vocês por terem respondido o questionário. E foi isso. Beijinho pra todos vocês. Desigualdade de gênero. Esse é o tema do nosso trabalho. Eu, Bruna, estou aqui então para falar hoje da desigualdade de gênero através da história, desde a pré-história até a idade contemporânea, ou seja, os dias atuais. Para a gente começar a falar sobre qualquer assunto, a gente tem que começar falando pelo começo. Por isso a gente vai começar a falar sobre a desigualdade de gênero na pré-história. Para isso eu vou chamar alguém que entende melhor do assunto. Por favor, conheçam a Bruna. Eu sou a Bruna.
Me pediram para falar como era a minha vida aqui na pré-história, a vida da mulher na pré-história. No início, na pedra lascada, como vocês chamam aí tava tudo bom. Só que aí começou o quê? A gente vivia tudo fora, a gente não tinha casa. Só que aí descobriram a agricultura. A gente descobriu a agricultura, as mulheres aqui. Aí o que aconteceu? Os homens decidiram que a gente tinha que ficar em casa. Começaram que a agricultura começou, vamos ficar em casinha pra ter os bichinhos, blá 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 blá. Aí a gente ficou em casa enquanto eles saíram pra caçar. Que vida. Espero que tenham gostado de conhecer essa criatura que vocês falaram aqui. Agora a gente vai falar então um pouco da Grécia. Para isso a gente também tem outra convidada que vai ajudar vocês. Então conheçam por favor a Brunai de Atenas. Olá, eu sou a Brunai de Atenas. Eu vou contar como que é a minha vida e a vida de todas as mulheres aqui na Grécia. Ou melhor, de quase todas, né? Eu sou de uma família um pouco mais rica, sabe? Então a minha vida é um pouco sem graça. A gente não faz muita coisa. Eu nem posso sair muito de casa. E quando eu saio, eu só posso sair acompanhada e usando um véu. E as pessoas não falam comigo, porque não se deve falar com uma mulher de respeito como eu. Mas eu ouvi boatos de uma tal de Emiteia. Emiteia é pobre, sabe? Então ela tem que trabalhar. Ah, parece uma vida tão mais interessante que a minha. Queria. Bem, aqui em Atenas, a gente é bastante conhecida pela nossa democracia, que um tal de Péricles ajudou a consolidar, sabe? Mas nós, as mulheres, a gente não participa, porque a gente nem cidadã é. Espero que tenham gostado da Brunai. Essa coisa da democracia, não considerar as mulheres nem cidadãs na Grécia é um pouco estranha, né? Pois é, agora vamos falar de coisa boa. A gente conseguiu trazer uma rainha do Egito Antigo para falar com vocês. Então, por favor, eu quero que vocês conheçam e se encurvem diante da Brunátapra. Olá, eu sou a Brunátapra. Hoje eu vim falar da vida da mulher aqui no Egito Antigo. A gente é diferente daqueles gregos lá. Eles deixavam a mulher mais pra lá. Mas a gente tinha direitos iguais. As mulheres aqui podiam até mesmo ser faraó. Vocês conhecem aquela Cleópatra lá, mas a Brunátapra aqui ninguém conhece, né? É, pois é. Mas assim, não vamos também falar que tudo são flores, né? Porque assim, rica tinha bastante oportunidade, opção. As pobres não tinham tanto, mas também os homens pobres também não tinham. Se tu era escravo, tu morria escravo. Se tu era pobre, tu morria pobre. Mas eu morri rainha. A alma de uma mulher e a alma de uma porca são quase o mesmo, ou seja, não valem grande coisa. E é com essa frase de Arnold de Laufrey que a gente começa a falar sobre a Idade Média. Então, como a gente está com vários convidados hoje, a gente também trouxe uma para falar da Idade Média. Porém, a nossa equipe ela não teve permissão do marido da nossa convidada para revelar o nome dela. Então, por favor, quero que vocês conheçam a... Não sabemos o nome. Oi, eu sou a... Eu acho melhor eu não falar meu nome, meu marido não gosta muito que eu fale. Bom, eu vou contar como que é a minha vida e a vida das mulheres aqui na Idade Média. Quando eu era pequena, eu pertencia ao meu pai, já que ele é o homem da família. Mas agora que eu cresci, eu pertenço ao meu marido. Mas só meu corpo, porque a minha alma pertence a Deus. Bom, eles dizem que a mulher, ela é a fonte do pecado e que ela tem que ser submissa ao homem e obedecer, já que ela é mais fraca. Bem, eu obedeço ao meu marido, né? Porque é o que tem que fazer. Eu casei com ele só pra gente ter filho mesmo, porque não tem outro motivo, né? Deus não gosta que a gente tenha outro motivo pra casar. A nossa religião, a católica, que ela é a mais conhecida, ela diz isso. Então é isso que a gente obedece. Existem outras religiões que dizem que a mulher até tem direitos, mas a gente persegue elas porque eles estão errados. Eu obedeço ao meu marido. Pois é, né? Meio complicada essa situação da Idade Média. A gente vai tentar ajudar ela, mas é segredo, tá? Não contem pra ninguém. Então, agora a gente conseguiu também uma convidada da França, logo um pouquinho antes da Revolução. Então conheçam, por favor, Brunette, da França. Olá, eu sou Brunette, da França. Hoje eu vim contar a vida da mulher na Idade Moderna. Nós já deixamos vários costumes da Idade Média para trás, afinal, nós somos modernos. Bom, quando a burguesia se acendeu, nossos casamentos mudaram de interesse. Nós escolhemos casamentos que vão nos proporcionar bens econômicos. Eu sou nobre, então sou casada com nobre. Desde que eu era pequena, minha mãe me ensinou a bordar, a cantar, a falar o meu francês, para conseguir um bom casamento e ascender socialmente. Porque é assim, né? Nós mulheres temos que ter um bom casamento.
Algumas de nós têm novos conhecimentos que não apreciam muito. Dizem que nossos avanços científicos são bruxaria. Então muitas de nós acabam sendo queimadas por isso. Mas você não ouviu isso de mim. Isso é uma heresia. Eu não sou dessas. Olá, eu sou a Bruna. Hoje a gente vai falar sobre a vida da mulher contemporânea, a desigualdade de gênero nessa época e o surgimento dos primeiros movimentos feministas. Então, logo no início da Idade Contemporânea, a gente então vai ter os homens, principalmente, usando uma razão científica para dizer que as mulheres são inferiores a eles, dizendo que eles são superiores intelectualmente e biologicamente. Depois, com a Revolução Industrial, vai começar a ter esse pensamento que quando os homens trabalham, é bom que eles tenham uma companheira, uma mulher esperando quando chegam em casa. Não que as mulheres não trabalhassem também, mas elas tinham menos direitos. Então também depois a gente tem o surgimento dos primeiros movimentos feministas, lá pelo século XIX. Esses movimentos ganharam força principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. As mulheres pediam então direito ao voto, melhores condições de trabalho e direito ao estudo. Lá pela década de 60 até 90, teve a segunda onda feminista, que foi quando as mulheres começaram então a discutir mais direitos em relação ao seu corpo, sua sexualidade, etc. Aqui no Brasil, voltando um pouco, a nossa situação também era diferente quando se tratava de emprego. Até 1943, as mulheres tinham por lei que ganhar 10% a menos que os homens. Em 1965 só que a gente conseguiu o nosso direito ao voto. Em 1969 foi criada uma emenda constitucional que proíbe a discriminação de contratação por serviço. Ou seja, as mulheres não podem mais ser discriminadas por ter filhos. Também foi através dessa emenda que começaram a ter direitos como licença maternidade remunerada. A partir da década de 90, o tema passa a ser cada vez mais discutido, até hoje, nos nossos dias atuais. Então é com isso que fecho o meu tema sobre desigualdade de gênero através da história. Bom, eu acho que com as estatísticas da Giovana e a explicação da Bruna da história da mulher ao longo dos períodos da história, vocês conseguiram aprender bastante sobre desigualdade de gênero. Bom, então agora eu venho aqui para contar algumas histórias de algumas mulheres que pra mim são incríveis. Aí eu espero que vocês concordem. A primeira mulher que eu vou falar é Joana d'Arc. Ela viveu durante a Idade Média e conduziu a França à vitória na Guerra dos 100 Anos. A Joana era muito religiosa e dizia que ouvia vozes divinas falando que ela deveria lutar na Guerra dos 100 Anos e conduzir a França à vitória. Bom, ela realmente fez isso, apesar de ter perdido algumas batalhas. A Joana foi uma incrível guerreira nesse tempo. Mas não adiantou muito, porque mesmo ela tendo levado a França à vitória, a Igreja Católica queimou ela como herege. E depois de muito tempo, catequizou ela e ela virou uma santa. Então, parabéns, Igreja Católica, mais uma pra tua conta. Agora eu vou falar de uma mulher mais atual. O nome dela é Malala e ela ganhou um Prêmio Nobel da Paz. A Malala, ela nasceu no Paquistão e quando um grupo extremista chamado Talibã assumiu o poder na região dela, as mulheres foram proibidas de estudar. Mais uma vez, de novo, as mulheres são proibidas de estudar. Tudo bem. Bom, a Malala, indignada com isso, porque ela sempre amou estudar, sempre amou estar no meio dos livros, ela começou a escrever textos e redações na internet, obviamente com pseudônimo, porque senão o Talibã, que era esse grupo extremista, ia matar ela. Só que a Malala, obviamente, não ia aceitar de braços cruzados ficar em casa sem fazer nada. Então ela participava de uma escola clandestina. E quando ela foi voltar para casa dessa escola, o Talibã deu um tiro na cabeça da Malala. Pobrezinha da minha paixão. Desculpa. Bom, o Talibã deu um tiro na cabeça da Malala e ela ficou no hospital por muito tempo. Só que não sei como, ela sobreviveu. E obviamente depois disso, uma criança levou um tiro na cabeça por defender a educação por mulheres. Isso rondou o mundo e a Malala ficou conhecida por conta disso. Foi aí que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Marie Curie foi uma grande matemática, química e física. Infelizmente, naquela época, a educação era proibida para mulheres. Então, na adolescência, a Marie e sua irmã foram para a França. Lá tinha faculdades que eram permitidas mulheres estudarem. Só que, claro, eram pagas. Então, enquanto Marie trabalhava, a irmã estudava, porque a Marie pagava a faculdade da irmã. E depois foi a vez da Marie estudar e ela escolheu o curso de matemática. Ela se formou em matemática, fez coisa de química, fez coisa de física. Marie Curie, então, descobriu 2 elementos químicos para a tabela periódica. Então, por isso que ela ganhou um prêmio Nobel em Química, né? Óbvio, depois dessa descoberta incrível, se ela não ganhasse também, seria muito trouxice. Desculpa. Eu não consigo não dar minha opinião.
A Marie também teve uma grande participação na Primeira Guerra Mundial. Ela amava a radioatividade, então fez unidades móveis de radiografia, que são os famosos petit courris, os carrinhos. A filha dela também foi uma química famosa que ganhou prêmios Nobel, e ela também ajudou a mãe na Primeira Guerra Mundial. Só que a Marie Curie amava tanto a radioatividade que até o livro dela ficou tóxico. Ela morreu porque ela acabou ficando tão frágil de tanto mexer nisso que uma hora não deu mais. É assim que a Marie Curie terminou a vida dela, morrendo por causa de seu amor por química. Eu quero contar pra vocês a história da Frida Kahlo. Ela foi uma pintora mexicana muito famosa. Vocês devem conhecer ela por conta da monocelha, ou por conta do bigode, ou até mesmo por conta das gigantes saias coloridas que ela usava pra esconder a perna. Bom, a Frida, quando na infância, ela teve alguns problemas graves de saúde e contraiu poliomielite. Então isso fez com que uma perna dela ficasse mais fina que a outra. Foi aí que ela começou a usar essas grandes saias. Na adolescência, a Frida entrou na faculdade de medicina, talvez por conta desses diversos problemas de saúde que ela adquiriu ao longo dos anos, ou talvez não. É importante destacar que nessa faculdade de medicina, que era uma das melhores do México, tinha mais de 1000 garotos estudando e apenas 30 e poucas mulheres estudando. A Frida era uma dessas 30 e poucas. Depois do acidente do bonde, a Frida Kahlo ficou por muito tempo na cama. Então, nesse meio tempo, ela já tinha lido vários livros. Foi aí que ela começou a pintar. Tanto que nos quadros dela, a gente vê muita dor e sofrimento que ela carrega durante toda a vida. A Frida Kahlo teve um casamento muito conturbado com um pintor famoso também, chamado Diego Rivera. Cara, o Diego Rivera, ele era bem mais velho que a Frida. E ele não era bom com ela. Ele não era nem bonito, nem legal, nem gente boa. Ele era um... Tá, o que acontece com isso do Diego Rivera? Ele, na verdade, teve quadros que a Frida pintou que ele disse que foi ele mesmo que pintou. Que era uma grande mentira, porque a Frida sempre carregava muitas emoções nos quadros delas. O Diego, ele traía ela frequentemente, mas a gente não pode deixar de lado que a Frida também traía ele com outras mulheres. E também teve um caso com um revolucionário russo muito famoso, que é o Leon Trotsky. A Frida, vocês podem pesquisar algumas coisas sobre os quadros dela, são extremamente pesados, porque por conta desse acidente no bonde, por conta da poliomielite e de vários problemas que ela teve durante a vida, ela teve vários abortos espontâneos. E, cara, é muito difícil uma mulher ter um aborto espontâneo, então ela acabou tendo depressão e vários outros problemas foram vindo. A história da Frida, ela é muito trágica, então eu indico muito que vocês pesquisem os quadros dela pra ver toda a dor que ela carregava neles, junto com muitas cores. A Frida também, eu gosto muito de citar que um dos últimos quadros dela é simplesmente várias melancias, só que se tu der zoom em uma das melancias, vai ter escrito Viva la Vida. Ela é maravilhosa, ela desafiava padrões da época, e ela fez vários quadros falando sobre essa vida trágica que ela teve. E que, apesar de trágica, ela conseguiu fazer com que ela valesse a pena, talvez, eu não sei dizer. Mas dá pra dizer que a Frida, ela fez quadros lindíssimos que eu indico muito que vocês vejam. Me convidaram aqui pra falar da melhor rainha que o Egito já teve, a mais famosa e maravilhosa, a grande Brunata Bra. Com licença, meu amor. Dá uma licencinha. Muito obrigada. Bom, agora eu tô aqui pra falar sobre a verdadeira rainha do Egito, a Cleópatra. Cleópatra, quando seu pai morreu, ele disse bem claro pra ela e seu irmão: vocês vão se casar e vão governar o Egito juntos. Só que Cleópatra, obviamente, não iria querer dividir o trono com seu irmão de 15 anos. Então, ela estampou o rosto dela em várias moedas, assim, quando o irmão fosse comprar balinhas, ele teria que comprar com a cara da Cleópatra. O irmão dela, obviamente, não gostou desse ato dela, porque a tornava mais poderosa. E então, ele deixou ela exilada do Egito. Com isso, teve uma hora que um triunviro lá de Roma, chamado Júlio César, foi fazer uma visita pro irmão dela. E ela, como uma governante muito inteligente, ela se enrolou dentro de um tapete e se enviou pro palácio. Ela fez isso porque ela não podia entrar lá, então eu achei extremamente inteligente. Quando Júlio César abriu o tapete, desenrolou e saiu a própria Cleópatra de lá, ele se apaixonou porque foi um gesto magnífico e grandioso. A Cleópatra, então, e o Júlio César governaram o Egito durante algum tempinho até ele ser morto pelo Senado. Depois da morte do Júlio César, a Cleópatra continuou como governante do Egito. E um belo dia ela foi visitar outro triunviro de Roma, o nome dele era Marco Antônio.
ela usou a tática da grande chegada e, obviamente, ele se apaixonou por ela também. O que ela não se enrolou no tapete, ok? De novo, não. Ela era mais criativa que isso e chegou num navio cheio de incensos e música e gente abanando ela. Marco Antônio se apaixonou e eles se amaram por toda a vida. Juntos, eles governaram o Egito e Roma. Depois de um tempo, Marco Antônio se suicidou e Cleópatra continuou firme e forte, só que começaram a difamar ela. Obviamente, tu vai ter uma rainha super poderosa no trono e sem um homem do lado, ela até hoje em dia é chamada de coisas que eu não posso falar. Essa é a história da Cleópatra. Ela foi difamada por muito tempo pelos homens e até por algumas mulheres da época. E então ela não aguentou a pressão e se matou. Isso é tudo mentira. Cleópatra pode ter existido, pode ter sido uma boa rainha, mas nenhuma rainha é melhor que Brunata. Bruna! De repente você aparece e meu coração não obedece. Sai dessa vida e vê se me esquece. Ouça meu sopro. Meu Deus. Toma da democracia. Olha a espartana, filha da mãe. Para de jogar o Péricles na garia. Ela estragou o Péricles. Eu tenho uma flor. Gregos lá. A nossa vida aqui tinha os direitos mais iguais. Eu não consigo. Bafe. Tá. Oi. Sai. Desculpa. Vai. E aí, Brujulha? Tá passando aqui? E aí, garota? Feito, tipo, mas se tu fosse apontar, aponta pra algum número. Aí aponta pro outro. Top. Aponta pro 9 que tá mais longe. Ai. 200 quem? Tá bom, tá bom. Tá. Enfim. Ai, eu vou fazer Deu! mal. Vai, agora vai. Tá, deu, vai. Sério, agora eu tô sério. Agora Vamos. Sem ficar também, isso, por favor. Tá. A próxima questão perguntava se você acha que os homens são mulheres. São.